Homem solteiro. As rodadas podem te destruir. Se você é um homem solteiro e acha que sair com mulheres muito rodadas, ou seja, com um passado emocional e sexual muito agitado, é só mais uma aventura divertida, você está dormindo no volante de um carro em alta velocidade, indo direto para o muro. Porque o que elas trazem de bagagem emocional, traumas mal resolvidos, desrespeito à própria intimidade e visão distorcida de relacionamento pode sim te destruir por dentro se você não souber exatamente o que está fazendo. Cada relacionamento anterior que ela teve, especialmente os intensos, abusivos ou promíscuos, deixa marcas, distorce expectativas e afeta diretamente o jeito como ela se conecta com o próximo homem. E se esse homem for você, prepare-se para lidar com comparações silenciosas, desconfiança constante, testes psicológicos camuflados de ciúme fofo, descontrole emocional, rejeição de carinho verdadeiro e, o pior, uma profunda incapacidade de entregar lealdade e respeito a um homem de valor. Porque a mente dela já foi condicionada a ver instabilidade como emoção e caos como sinal de paixão. Ela vai projetar nos seus ombros a frustração que sente por todos os homens anteriores que a usaram, enganaram ou abandonaram, mesmo que você esteja ali oferecendo o contrário. E se você não tiver pulso firme, clareza de propósito e uma leitura cirúrgica de linguagem corporal e padrões de comportamento, ela vai te sugar emocionalmente, sexualmente e mentalmente, até você perder sua direção, sua confiança e seu foco. E não, isso não é julgamento moral, é pura estratégia de sobrevivência masculina. Saber que tipo de mulher pode te elevar e que tipo de mulher pode te arrastar para o fundo do poço com um sorriso bonito e uma história triste. O problema não é ela ter vivido, é ela não ter aprendido nada com o que viveu. E isso é mais comum do que você imagina. Por isso, pare de cair no conto da mulher ferida que só precisa de amor. Porque esse papel de terapeuta emocional vai te deixar quebrado, frustrado e com medo de se abrir de novo. O homem inteligente não julga, mas analisa. Ele observa a forma como ela fala dos ex, como ela reage à autoridade masculina, se ela respeita limites, se ela sabe diferenciar atenção de afeto, estabilidade de tédio e presença masculina de controle. Não se deixe seduzir só pela aparência. Investigue a alma dela como um caçador que não quer cair em armadilhas. As rodadas trazem um histórico tóxico pronto para explodir no colo do homem desavisado. E se esse homem for você, ou você aprende a reconhecer os sinais e colocar limites com firmeza desde o início, ou vai acordar no meio de um relacionamento doente, onde sua energia vai embora, sua autoestima vai para o lixo e sua vida começa a girar em torno dos traumas dela. Seja seletivo como um rei, ou será tratado como mais um capacho no caminho emocional de uma mulher que ainda não resolveu sua própria bagunça. O que começa como uma simples diversão casual com uma mulher rodada, aquele sexo fácil, aquele jogo aparentemente sem compromisso, aquele papo moderno de amizade colorida, muitas vezes vira uma armadilha emocional que corrói sua energia masculina por dentro sem você nem perceber. Porque quanto mais você se envolve fisicamente com uma mulher que carrega vazios profundos, mais você vai sendo puxado para dentro do buraco emocional dela, até o ponto em que você começa a confundir desejo com conexão, intensidade com amor, carência com paixão, e quando se dá conta, já está tentando salvar uma mulher que nunca pediu resgate, mas que inconscientemente te transforma num escravo emocional, disponível 24 horas, sempre pisando em ovos, tentando não perder a atenção dela, enquanto ela se alimenta do seu afeto como um vício, mas sem te oferecer reciprocidade nem estabilidade em troca. Essa dependência emocional começa sutil.
uma mensagem ignorada que te deixa inquieto, um elogio que ela joga e depois retira, um carinho seguido de frieza, e o que era só diversão vira um cabo de guerra onde você perde a paz, tentando manter algo que nunca teve controle de verdade. E sabe por quê? Porque quando você transa com alguém com um histórico carregado, você se conecta com os buracos que ela tenta preencher no corpo dela. E se você não tiver um eixo masculino forte, você se perde nessa dança destrutiva, tentando ser tudo para ela. Amante, terapeuta, salvador. E esquece que o homem de verdade não negocia sua sanidade por um corpo bonito, nem por um sexo insano. Quando o emocional entra no jogo, o desequilíbrio aparece. Você começa a ceder, a explicar demais, a aceitar menos do que merece, a correr atrás, a querer provar que é diferente dos outros. E nesse processo, você vai sendo esvaziado de quem você era antes dela entrar na sua vida. E aí, meu irmão, já era. Você vai sentir falta dela mesmo quando ela te faz mal, vai confundir saudade com apego doentio e vai achar que só ela te entende, quando na verdade você só está preso no ciclo da instabilidade que ela mesma alimenta, porque foi esse padrão que ela aprendeu a chamar de relacionamento. Se você não acordar para isso agora, vai viver a vida como um zumbi emocional, sempre refém do próximo corpo quente e da próxima conexão louca, que só existe na sua cabeça. Diversão casual só é divertida quando você tem controle total da sua mente, do seu coração e da sua missão. Se você não tem isso, você não está se divertindo. Está se afundando com um sorriso no rosto e correntes invisíveis no tornozelo. A verdade nua e crua é que a mulher rodada, aquela que já passou por muitos relacionamentos, histórias intensas, emoções descontroladas e jogos de sedução, geralmente não quer você como homem. Ela quer o que você representa, um pedaço de estabilidade, de respeito, de carinho verdadeiro que ela mesma destruiu em todos os outros caras que tentaram dar isso para ela antes, mas que ela só soube rejeitar, testar até o limite ou substituir por mais adrenalina barata com cafajestes. E homens emocionalmente indisponíveis. E agora, quebrada pelas próprias escolhas, ela aparece com o discurso de "quero algo sério". Mas esse desejo não é por você como indivíduo, é por segurança emocional, financeira ou afetiva, que ela não consegue mais construir sozinha porque já gastou toda a energia afetiva dela, vivendo como se cada cara fosse uma montanha-russa diferente, e agora que ela cansou de sofrer, quer que você pague a conta emocional que os outros deixaram, com paciência, com atenção, com entrega, com amor verdadeiro, sem perceber que ela mesma já não tem mais a leveza, a pureza e a feminilidade necessárias para sustentar um relacionamento saudável. E se você cair nessa, vai entrar num jogo injusto onde tudo que você oferece é visto como obrigação, nunca como valor, e onde qualquer erro seu será tratado como prova de que homem não presta, porque a mente dela já foi condicionada pelo caos. Rodada não quer você, irmão. Ela quer que você seja o adulto que segura o castelo emocional que ela viveu derrubando em nome de liberdade, empoderamento ou experiência. E se você não for frio o bastante para entender isso com clareza e firme o suficiente para se posicionar com autoridade e limites, ela vai te usar como muleta emocional, se prender ao que você oferece enquanto continua idealizando o tipo de cara que nunca vai tratá-la bem. E o pior, vai te fazer sentir culpado por não ser emocionante o suficiente, como se sua estabilidade fosse um defeito. Você não está aqui para ser conserto de ninguém. Mulher que queimou o que tinha de mais valioso com quem não merecia, precisa primeiro curar a própria bagunça, antes de exigir que um homem de valor invista nela. Então pare de querer ser o prêmio de consolação na jornada emocional de uma mulher que só agora percebeu que carinho e respeito importam. Se ela não te valorizaria há 10 anos, não é agora que você virou o certo na hora errada.
que você deve se dobrar para caber no espaço que sobrou. Você não é plano B, é o prêmio. Se ela não entende isso, deixa passar. Quando você se envolve com uma mulher rodada, você não está começando do zero. Você está pegando o bastão no meio de uma corrida emocional onde outros homens já passaram, deixaram suas marcas, quebraram pedaços dela e foram embora. E agora é você que vai carregar os traumas, os medos, a desconfiança, os bloqueios afetivos, os testes emocionais, os gatilhos e toda a bagagem invisível que ela acumulou ao longo de anos de escolhas ruins, relações superficiais, traições, rejeições e ilusões que ela mesma alimentou, achando que estava vivendo intensamente ou sendo livre. Só que ninguém sai ileso de repetir esse ciclo por muito tempo. E você, que chega com intenções claras, postura de homem sério e energia de presença, acaba pagando pelos pecados de todos que vieram antes, enfrentando desconfiança mesmo sendo leal, ouvindo frases como "homem é tudo igual", mesmo sendo diferente, sendo testado o tempo todo, colocado à prova, emocionalmente manipulado e às vezes até provocado com jogos de ciúme, frieza proposital ou rejeição estratégica, tudo para ver se você a aguenta. Mas o que ela realmente está fazendo é tentar se proteger da dor que já viveu, criando um campo minado em volta do coração e esperando que você prove ser digno de atravessar, mesmo que ela não tenha feito absolutamente nada para merecer o seu esforço. E se você não tiver inteligência emocional e domínio total da sua identidade, você vai cair nessa dinâmica tóxica, onde tenta consertar o que não é seu, agradar quem não sabe receber, dar amor para quem só conhece adrenalina e andar em círculos tentando provar que é diferente, quando o que você deveria estar fazendo é reconhecer que mulher traumatizada e rodada precisa de terapia, não de um homem que a salve. Você não é psicólogo, nem pai, nem babá emocional. Você é um homem. E homem que se respeita não aceita ser a esponja emocional de uma mulher cheia de histórias mal resolvidas que ela se recusa a encarar. Você quer uma mulher inteira, não um projeto de reconstrução. E isso não é frieza, é maturidade. Se ela chega quebrada, ela que se reconstrua. Se ela te vê com bons olhos agora, depois de anos priorizando cafajestes, azar o dela. Você não tem obrigação de carregar cicatriz que não é sua. Relacionamento é troca justa, não redenção. Escolha mulheres que tenham aprendido com o passado, não que tragam o passado inteiro para dentro da sua vida como se você fosse o último voluntário da cruzada emocional dela. A sua missão é construir, não remendar. Então, se a bagagem dela pesa mais que o futuro que vocês podem criar juntos, larga. Porque você não foi feito para ser o próximo trauma, nem o lixeiro emocional dos erros que ela colecionou. O homem solteiro que tenta consertar uma mulher quebrada está cavando a própria cova emocional, porque no momento em que ele assume esse papel, ele deixa de ser homem e vira um cuidador. Um terapeuta afetivo que troca liderança por esperança, direção por carência e masculinidade por um afeto implorado. Tudo em nome de uma ideia distorcida de amor ou conexão, quando, na verdade, ele está apenas projetando sua insegurança num papel salvador que só existe em novela ruim. E o pior é que isso não acontece de uma vez. Começa sutil, com uma conversa onde ela desabafa seus traumas, chora no seu ombro, diz que com você é diferente, que está tentando mudar. E o homem, iludido pelo desejo de ser especial, começa a baixar a guarda, muda sua rotina, perde a disciplina, começa a justificar atrasos no treino, queda de produtividade, desatenção aos próprios objetivos, tudo porque se viciou na sensação de ser necessário, de ser aquele que vai fazer ela acreditar de novo no amor. E aí, meu irmão, já era. A mulher quebrada suga tempo, foco, energia, arrasta o homem para drama, instabilidade, crise sem fim, e tudo isso vira normal.
Você começa a achar que relacionamento é isso mesmo: discutir, acalmar, consolar, repetir, enquanto sua vida vai ficando cada vez mais sem direção. Seu propósito se perde, sua virilidade enfraquece e, quando você percebe, você virou um zumbi emocional à disposição de uma mulher que não sabe o que quer, mas exige o máximo de você. E aqui vai a verdade brutal. Não existe conexão verdadeira quando só um dos dois está inteiro. Relacionamento não é campo de batalha, onde um constrói enquanto o outro só consome. O homem solteiro tem uma vantagem brutal: liberdade total para focar em si, no corpo, na mente, no dinheiro, nos projetos, nas metas, e trocar isso por uma mulher quebrada é como abrir mão de um império para morar de aluguel numa casa cheia de rachaduras. Você foi feito para liderar, não para apagar incêndio emocional. Você precisa de uma mulher que venha para somar, não para te atrasar. E se ela não tem estrutura emocional, que vá buscar terapia. Você não é babá. Um homem disciplinado, com visão clara e energia focada, se torna magnético naturalmente. Já o cara que vive tentando salvar mulheres perdidas termina sempre no mesmo lugar: exausto, confuso e sozinho, depois de ter dado tudo para quem não estava pronta para receber. Seu tempo de solteiro é sagrado. Proteja como um leão protege o território. Mulheres quebradas vão te admirar no começo, mas no fundo querem que você se quebre junto para que ela não precise se sentir inferior. Não aceite. Seu papel não é curar o passado de ninguém. Seu papel é construir o seu futuro com quem esteja pronta para caminhar do seu lado, inteira, lúcida e em paz com ela mesma. O resto é desvio. Corte sem dó. Uma mulher rodada, mesmo sem perceber, ou pior, às vezes fazendo isso de forma sutil e calculada, mina a sua masculinidade toda vez que te compara com os fantasmas do passado dela, e você nem nota o quanto isso corrói seu valor como homem, porque ela vem com frases do tipo: meu ex fazia isso diferente. Nunca conheci alguém tão calmo assim, tô até estranhando, ou aquele olhar meio ausente no meio de um elogio que deixa claro que a mente dela ainda está presa a experiências anteriores. E você, achando que está ganhando espaço, na verdade está disputando uma corrida emocional contra caras que ela mesma escolheu, se entregou e talvez até idealizou por anos, mesmo tendo sido maltratada. O problema é que a mulher rodada carrega um histórico interno que virou o padrão de comparação emocional dela. E quando você entra nesse campo sem notar, começa a perder o respeito dela pouco a pouco, porque ela não está olhando para você com olhos limpos, ela está escaneando você com os filtros sujos das histórias que viveu, medindo sua performance emocional, sexual, financeira e até sua personalidade em relação a caras que, por mais tóxicos que fossem, deixaram nela uma impressão forte. E você, ao se envolver, vira mais um número nesse inventário emocional, onde qualquer vacilo seu confirma as crenças negativas que ela já tem sobre os homens. E o pior, quando ela te compara, ela não está pedindo que você seja melhor. Está esperando que você reaja, que você se sinta ameaçado, inseguro, que você comece a disputar com os mortos emocionais do passado dela. E é aí que você perde. Porque homem que entra no jogo de provar valor já perdeu a liderança, já saiu do centro, já perdeu a postura de quem impõe respeito só por existir. Uma mulher rodada testa, provoca. E se você não tiver a frieza de entender que você não precisa competir com ninguém, porque você é o prêmio, não o competidor, vai começar a tentar agradar, ajustar seu comportamento, reprimir sua firmeza, moldar suas atitudes para caber na imagem que ela projetou como homem ideal. E quando isso acontece, você não é mais homem aos olhos dela. É mais um boneco emocional que ela manipula conforme as memórias dela mandam. E aí vem a queda. A admiração morre.
O desejo esfria, o respeito desaparece, e você se vê preso a uma mulher que te julga por padrões que você nunca criou, tentando provar que merece um lugar que ela mesma não tem maturidade para te oferecer. Masculinidade de verdade não negocia com comparação. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você é você, com sua missão, seu valor e sua direção. Mulher que te compara com o passado não superou nada, e quem não supera o passado não merece seu futuro. A única resposta a esse tipo de teste é o silêncio firme, a retirada estratégica e a consciência plena de que você não precisa disputar com ninguém. Porque um rei não entra em briga com fantasmas, ele simplesmente troca o trono. A mulher rodada é uma especialista em manipulação emocional, não porque ela é má por natureza, mas porque a vida, e principalmente os incontáveis relacionamentos, rolos e experiências intensas que ela viveu, foram treinando ela como um soldado aprende a sobreviver em guerra. Ela entende exatamente o que dizer para desarmar sua lógica, como se portar para te deixar inseguro, quando se fazer de frágil para ativar seu instinto protetor, e quando te provocar sutilmente para você correr atrás achando que está perdendo algo valioso, quando na verdade ela só está jogando o mesmo script que já funcionou dezenas de vezes com caras antes de você. E o perigo disso é que, ao contrário de uma mulher inexperiente que erra por ingenuidade, a rodada erra com cálculo. Ela já viu as reações, já testou limites, já percebeu o que funciona e agora aplica em você como quem joga um jogo que já sabe as regras de cor. Quando ela diz, faz o que você quiser, ela sabe que vai te deixar em dúvida. Quando ela fica fria de repente, ela sabe que vai te fazer correr atrás. Quando ela diz que não quer nada sério, mas aparece sempre, cria vínculo, se faz presente, ela sabe que está criando um jogo psicológico onde você vai tentar decifrar ela como se fosse um enigma e vai se viciar na sensação de estar quase conseguindo conquistar alguém que parece sempre um pouco distante. Isso não é acidente. É técnica. Técnica inconsciente às vezes, mas ainda assim técnica. E você, se não estiver consciente da sua energia masculina, cai como um iniciante, achando que está apaixonado, quando está apenas sendo manipulado com táticas sutis que alimentam o ego dela e drenam sua clareza. E sabe o que é mais perigoso? Ela se adapta, ela muda de linguagem, de comportamento, de postura, tudo baseado em como você reage. Se você mostra carência, ela vira distante. Se você mostra frieza, ela se faz de vulnerável. Se você mostra interesse genuíno, ela ativa a dúvida. Ela não faz isso por maldade pura, mas porque aprendeu ao longo de anos que controle é sobrevivência, que vulnerabilidade é fraqueza e que, se ela não estiver sempre um passo à frente, vai ser machucada de novo. Só que nesse processo, ela machuca você. E você, que talvez esteja entrando com intenções limpas, acaba virando apenas mais um teste, mais um jogo, mais uma peça num tabuleiro emocional, onde quem se apega primeiro, perde. Por isso, homem que se preza precisa saber reconhecer manipulação não com raiva, mas com frieza estratégica. Quando ela te provocar, sorria. Quando ela se distanciar, não corra. Quando ela testar, não reaja. Seja pedra onde ela espera espuma. Seja silêncio onde ela espera justificativa. Seja firmeza onde ela espera descontrole. Porque mulher rodada só respeita quem não se dobra, quem não entra no jogo, quem a desmonta com presença e liderança, não com palavras doces e carência disfarçada de cuidado. Lembre-se, se ela treinou com muitos, você não pode ser só mais um aluno. Seja o desafio final, aquele que ela não consegue manipular, porque está lidando com um homem que já entendeu o jogo e não tem tempo a perder com teatro emocional. A mulher rodada sabe que uma das formas mais eficazes de capturar um homem bom e funcional é se apresentar como alguém que só precisa de apoio,
que está tentando mudar de vida, que está cansada dos erros do passado e quer finalmente alguém que a trate com respeito. E se você for ingênuo o bastante para cair nessa narrativa sem enxergar os padrões por trás, ela vai te sugar até a última gota de energia, foco, paciência e dinheiro. Tudo isso sob a fachada de uma vítima, doce e perdida que só precisa de alguém que acredite nela. E aí, meu irmão, você começa pagando uma conta aqui, ajudando com um aluguel ali, dando carona sempre, investindo tempo, atenção, fazendo favores, bancando emocionalmente uma mulher que se apresenta como frágil, mas por dentro é uma estrategista experiente que já passou por tantos relacionamentos, que entende exatamente o que dizer e como agir para ativar o seu instinto protetor, te colocar no papel de salvador e te manter preso emocionalmente enquanto ela coleta o que precisa: segurança, estabilidade, colo e principalmente validação. Porque toda mulher que queimou os próprios recursos emocionais e físicos no passado, agora precisa encontrar um homem disposto a pagar a conta do vazio que ela mesma criou. E se você não se impõe, ela começa a ditar o ritmo da relação com chantagens sutis. Você é diferente dos outros, pensei que podia contar com você. Se nem você me ajuda, quem vai ajudar? Eu só preciso de um pouco de apoio, não tô pedindo muito. E você, querendo provar que é um cara bom, começa a ceder. E quanto mais você cede, mais ela exige. E quando você percebe, já virou o investidor emocional de uma mulher que não dá retorno nenhum, só cobrança, drama, carência, instabilidade e um buraco sem fundo de problemas que nunca acabam. A sua sanidade começa a escorrer pelo ralo, porque ela sempre tem uma nova crise, um novo problema, uma nova urgência. E você, ao invés de viver como homem livre e focado, se torna uma extensão da vida dela, correndo para apagar incêndios que nem são seus. Isso é manipulação emocional com luva de veludo. E se você não tiver coluna reta e critérios sólidos, ela vai te convencer de que você é egoísta por não querer se doar. Mas a verdade é simples. Mulher que vive pedindo apoio, mas nunca entrega paz, equilíbrio, reciprocidade e admiração. Não quer parceria, quer patrocínio emocional e financeiro. E o homem que não sabe dizer não para esse tipo de armadilha acaba emocionalmente drenado, bancando uma mulher que só está ali pelo que ele oferece, não por quem ele é. Lembre-se, apoio só vale a pena quando é uma via de mão dupla. O resto é vampirismo emocional disfarçado de fragilidade feminina. E se você não acordar, vai financiar a destruição da sua própria paz, chamando isso de relacionamento. Corte isso na raiz. Ela que resolva a vida dela. Você tem um império para construir. A mulher rodada, depois de anos sendo desejada, usada, descartada, exaltada por uns e rejeitada por outros, desenvolve um ego extremamente frágil que exige validação constante para não colapsar. E se você não percebe isso logo, acaba virando exatamente o que ela busca: o combustível emocional que mantém acesa uma fogueira de insegurança interna que nunca se apaga, porque quanto mais você dá, menos ela se sente preenchida. E quanto mais vazia ela se sente, mais ela exige de você. E tudo isso começa disfarçado de carinho. Elogios que você sente que precisa repetir todo dia, mensagens que se tornam obrigação, atenção que vira cobrança, sua presença que vira necessidade vital, como se ela não conseguisse mais respirar se você não confirmasse o tempo inteiro que ela ainda é linda, desejada, especial, única. Não porque você quer dizer isso, mas porque ela precisa ouvir isso, senão desmorona por dentro. O problema, ela não quer validação.
Ela quer overdose de atenção para compensar a autoestima destruída por um histórico emocional pesado, cheio de comparações, rejeições, promessas falsas e experiências que deixaram cicatrizes. E como ela já usou o corpo como moeda social por muito tempo, ela mede o próprio valor pelo impacto que causa em você. Se você olha demais, se elogia sempre, se reage ao ciúme, se briga para mostrar que se importa, se muda comportamentos para não perdê-la. E se você entra nesse jogo, já perdeu. Porque a partir do momento que sua missão vira a acalmar a insegurança dela, seu valor começa a ser drenado pouco a pouco. Você vira o espelho emocional dela, e quando ela não se gosta, desconta em você. Ela faz drama por atenção, desaparece para ser perseguida, flerta com outros só para ver sua reação, se mostra instável para testar seu amor, e você, sem perceber, entra na montanha-russa emocional dela, achando que está amando, mas na verdade está sendo sugado. Porque o buraco que existe dentro dela foi cavado por anos de más decisões. E não existe homem no mundo capaz de preencher esse vazio com elogio, atenção ou esforço. Só ela pode curar isso. Mas enquanto não cura, você é usado como remédio temporário. Um analgésico afetivo que funciona por algumas horas, até o próximo surto de dúvida, ciúme ou necessidade de ser vista. E esse ciclo, meu irmão, nunca termina, a não ser que você tenha a coragem de sair dele. Não é seu papel manter o ego de ninguém funcionando à base de elogios forçados, atenção constante e presença ansiosa. Isso é escravidão emocional. Você não nasceu para ser o aplauso de uma mulher que perdeu o próprio valor interno. Você nasceu para ser homem de presença, dono de si, admirado pela postura, não por se rastejar, tentando curar insegurança alheia. Validação é prêmio, não obrigação. E se ela precisa de confirmação diária para se sentir amada, o problema não é você. É ela. Saia enquanto ainda tem energia, ou prepare-se para viver tentando encher um balde furado, que quanto mais você oferece, mais vazio ela se sente. O homem solteiro que escolhe investir tempo, energia e presença numa mulher rodada está, na prática, trocando sua maior vantagem estratégica: a liberdade total de crescer, evoluir, escolher e dominar seu próprio caminho, por uma prisão emocional disfarçada de relacionamento, onde o que deveria ser parceria vira um campo minado de drama, instabilidade e dor recorrente, tudo embalado por uma falsa sensação de intensidade que só existe porque a mulher carrega tanta bagagem mal resolvida que o relacionamento vira mais um episódio caótico de novela do que um espaço de crescimento real. O solteiro livre pode treinar, empreender, viajar, construir sua mente, seu físico, sua visão de mundo, desenvolver sua masculinidade e se tornar magnético naturalmente, atraindo mulheres saudáveis, com energia limpa e capacidade emocional de somar. Mas quando ele se envolve com uma mulher rodada, ele entrega esse poder de bandeja em troca de afeto instável, crises recorrentes, inseguranças disfarçadas de sinceridade e exigências emocionais que não fazem sentido nenhum, mas que ele começa a aceitar, porque já está preso no jogo psicológico de tentar manter o equilíbrio de uma mulher que nunca teve equilíbrio interno. Ele deixa de viver a própria vida para viver em função da próxima crise dela, do próximo drama, da próxima cobrança, da próxima mudança de humor. E aí vem o preço. Ele começa a abrir mão dos próprios objetivos, negligencia os treinos, perde produtividade, se isola dos amigos, se afasta do foco, perde o brilho nos olhos e, o pior de tudo, começa a duvidar do próprio valor como homem. Porque a mulher rodada, por já ter lidado com tantos perfis, sabe exatamente como atacar sua confiança quando quer controle. Uma comparação aqui, uma provocação ali, um silêncio calculado,
uma chantagem emocional travestida de desabafo. E se o cara não tem clareza, ele acha que isso é relação real, que todas são assim, e se acomoda num caos que mata sua essência. Quando, na verdade, a única coisa real é que ele trocou sua liberdade, o ativo mais valioso de um homem em construção, por um laço emocional com alguém que não está pronta, não está limpa e não está disposta a olhar para si. O solteiro que entra nisso não está amando, está se sabotando. Está adiando sua evolução por medo de ficar só ou por carência travestida de amor. Mas a conta chega, e chega alto. E o que ele percebe no final? Que todo o tempo que passou tentando salvar uma mulher rodada foi tempo perdido que poderia ter sido investido em se tornar um homem tão forte, tão alinhado e tão magnético que ele nunca mais aceitaria carregar o peso que não é dele. Então escolha com clareza, irmão. Liberdade ou prisão emocional com prazo de validade e custo altíssimo, porque com rodada o final é sempre o mesmo, dor maquiada de intensidade e drama vendido como amor. Não caia nessa.